O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nossos radiovintes e internautas, como é bom estarmos na presença de Deus. Quando nós entramos no templo, nós sentimos como que uma segurança espiritual do alto que vai nos renovando a partir de dentro. O Salmo 121, que é um cântico dos peregrinos judeus que iam ao templo, traduz esse sentimento. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui, primeiro para ouvir a palavra e depois comungar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, nós escutamos esse texto que já conhecemos, de muitas vezes escutá-lo, desta oposição dos fariseus a Cristo e a resposta dura de Jesus àqueles corações também duros. Os fariseus eram legalistas, apegados a uma estrita observância da lei. Não que a lei seja ruim, a lei é boa, mas a lei não pode estar acima do amor. A suprema lei é a caridade, é o amor. Não adianta eu cumprir os preceitos da igreja, os mandamentos, mas se eu não tenho amor no coração, se eu não tenho misericórdia, se eu não tenho compaixão dos que sofrem, dos que precisam de nós. E aqui, a questiúncula girava em torno da observância do sábado. Porque no sábado, o judeu não podia dar mais de 200 passos. Não podia fazer nada. E Jesus, os seus discípulos, com fome, eles escolhem espigas para não morrer de fome. E as comem. Isto é um absurdo. Porque para o judeu, para o fariseu, isso é transgredir a lei. Da mesma forma, se eu passo ao largo de alguém que está morrendo de fome, alguém que está acidentado,
e não dou o mínimo de atenção para ajudar, porque eu tenho que ir à missa e falta 10 minutos para começar a missa, eu falhei com a lei do amor. O amor está acima de tudo, é a suprema lex, é a suprema lei. Contra o amor não há argumento. E Santo Agostinho diz: se você ama de verdade, você pode fazer tudo. Porque se eu tenho amor no coração, o que eu vou fazer não está desvinculado do amor. E a briga é por causa do sábado. Os judeus guardam o sábado porque ele é uma referência à antiga criação. E nós guardamos o domingo porque ele é uma referência forte ao dia da ressurreição, o novo dia. O catecismo da igreja, que é a nossa sabedoria para a nossa vivência no dia a dia, ele comenta para nós sobre o segundo mandamento da lei de Deus, o decálogo. O decálogo significa 10, os 10 mandamentos. Então, a partir do número dos 2168, comentando sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. O primeiro é sobre o amor a Deus sobre todas as coisas. O segundo é não tomar o nome de Deus em vão. E o terceiro, guardar o dia do Senhor. O catecismo cita Êxodo 31:15. O terceiro mandamento do decálogo lembra a santidade do sábado. Sétimo dia será sábado, dia de descanso, consagrado ao Senhor. É uma referência àquela passagem do Gênesis que diz: no sétimo dia Deus descansou. Todo o Antigo Testamento é voltado para o sábado, o dia do Senhor, o dia do descanso. Para nós, o domingo tem uma importância muito grande. E nós cantamos na Páscoa, no domingo da ressurreição, o versículo do Salmo 117, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. E no número 2174 do Catecismo, nós recebemos este ensinamento da igreja. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, o domingo. Como primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação. Como oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro dia de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. A palavra domingo, ela é composta de duas palavras latinas, dies Domini, dia do Senhor. E o catecismo nos ensina que o domingo se distingue expressamente do sábado, no qual sucede cronologicamente a cada semana e cuja prescrição espiritual substitui para os cristãos o sábado. Leva à plenitude, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo, e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma algum aspecto de Cristo. Veja a sabedoria do ensinamento da igreja. Todo o Antigo Testamento, a vivência do sábado já era uma prefiguração
do novo dia, do novo éon, da ressurreição. E aqui nosso coração não está apegado somente ao repouso neste mundo, a antiga criação. O boi tem que repousar no sábado, o carro de boi fica quieto, os escravos, tudo para no sábado, é o repouso. Para nós, o domingo é o dia do descanso, mas é o dia do Senhor que prefigura o repouso eterno, a eternidade. O domingo é o primeiro dia da semana. Você conta os 7 dias, vem o domingo. Por isso nós chamamos de 8º dia, o dia da nova criação. Geralmente as pias batismais, não é o caso da nossa, elas são oitavadas, são de 8 lados. As pias antigas todas são de 8 lados, para recordar o dia do nascimento para a glória, o novo dia da criação, a nova criação. A nova criação para nós, ela começa no batismo. São Justino, logo no início da igreja, é um padre pós-apostólico, ele dizia: reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia, Jesus, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. São Justino deixou para nós grandes escritos, e ele não poupou também tempo em falar do dia do Senhor, que era chamado naquele tempo o dia do sol, e passou a ser chamado domingo pelos cristãos, dies Domini, para recordar que o domingo é o dia do Senhor. Portanto, meus irmãos, a lei, ela deve orientar para a vida e não o contrário. Qualquer lei que destrói a vida, ela é contra a lei divina. Toda a lei, toda a Sagrada Escritura, toda a orientação do catecismo da igreja visa a salvação de nossa alma. Visa o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Se a gente ama, a gente guarda os mandamentos de Deus. Se não houvesse o pecado original, nós não teríamos lei. A lei, ela entra por causa do pecado, por causa da concupiscência. E como os homens gostam de fazer leis, e como os homens não obedecem às leis. Quantas e quantas leis, e quanta desobediência às leis. Foi preciso fazer um estatuto da criança, um estatuto do idoso, para corrigir o mal que as pessoas fazem às crianças e aos idosos. Isso significa para nós uma grande tristeza. Nós ainda não evangelizamos o mundo, porque a partir do evangelho, a partir da conversão profunda das pessoas, elas passam a viver a suprema lei, o amor. E São Paulo vai dizer: então a lei não tem sentido mais se você ama, porque Cristo é a lei. E é uma lei que não escraviza, é a lei do amor. Que nós possamos aprender a guardar bem o dia do Senhor, a contemplar a lei divina nessa perspectiva da nossa salvação e do nosso preparo neste mundo pela caridade para o nosso abraço eterno com Deus. Que Nossa Senhora, Mãe de Cristo e nossa, a Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira, interceda por nós, para que nunca o farisaísmo encontre lugar no nosso coração, mas somente o amor de Cristo que liberta e salva. Amém.